desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Gente, mas são 10 horas e 26 minutinhos e a gente está aqui já com o nosso querido pastor Dr. Pedro Moura, diretamente lá dos Estados Unidos ainda, né? Está por lá e com mais um nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Quero lembrar para você que está chegando, pastor, essa semana muita gente chegou aqui, aliás, inclusive hoje, já muita gente aparecendo, muita gente nova aparecendo aqui na rede, né? E glória a Deus por isso, porque tem muitas pessoas no Brasil e no mundo chegando aqui na nossa programação, baixando aplicativo e tal, e a gente lá rumo aos 100 mil downloads, né? Então, para você que está chegando aqui na rede, essa ministração, esta aula que o pastor traz pra gente aqui, é uma aula, né, que ele traz toda sexta-feira, respondendo versículos, né, perguntas sobre versículos difíceis da Bíblia, aquilo que você de repente aprendeu a vida toda e veio um pregador e pregou de uma forma, né, com base e tal, e aquilo confundiu tua cabeça, e aí você, né, manda pra gente aqui aliás, manda diretamente para o e-mail do pastor. Você vai mandar para Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail dele, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Você vai formular suas perguntas, aquilo que você tem dúvida dentro da Bíblia, aí você vai mandar para esse e-mail. Nosso querido pastor vai pegar e vai, dentro de uma ordem de chegada, ele vai estar selecionando essas perguntas e tal. Se houverem, que normalmente acontece, perguntas que são praticamente as mesmas perguntas, aí ele vai formar numa só, né? Ele vai ali transformar numa só pergunta e vai estar trazendo para estar respondendo. Porém, tem uma ordem de chegada dentro desses e-mails e tal, tá? E no assunto do dia, você também pode mandar perguntas se ficou alguma dúvida, né? De repente algo que você gostaria que ele falasse mais e tal. Então, dentro do assunto do dia, você também pode fazer as suas perguntas e aí mandar para o próximo programa, ele está aqui respondendo. Então funciona desta forma, não é aqui para o nosso WhatsApp, você vai mandar para Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Todas as sextas-feiras está acontecendo das pessoas estarem formulando perguntas e tal e mandando aqui pra gente, né? Essas perguntas e tal. Então quero dizer para você, envia por favor diretamente lá para, mais uma vez, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Este é o e-mail da bênção. Muito bom, mas são 10 horas e 28 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando aí também, lá depois que o pastor responder aqui as perguntas do programa anterior, aí a gente vai falar um pouquinho, vai falar sobre os comerciais e tal, né? E aí a gente vai saber como é que tá aí o livro, né? Esse que tá surgindo aí, ó, a coisa tá sendo tão maravilhosa que o Senhor já inspirou aí o nosso pastor a escrever o primeiro volume do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que já vai ser lançado aí daqui a alguns dias, né? E daqui a pouquinho a gente vai querer saber como é que tá esse negócio aí, se tá confirmado mesmo. Lançamento dia 10, dia 15 mais ou menos, vai estar aí já nas livrarias, né? E a gente vai estar sabendo daqui a pouquinho com o nosso querido pastor e, claro, outras informações mais que ele vai ter aí para passar pra gente. Mas antes, a gente quer ir para as nossas perguntas do programa anterior, não é isso, pastor? Sim, por favor. Então vamos lá, eu quero já trazer, nós temos aqui hoje 6 perguntas, é isso? São 6 perguntas, né? Capricharam hoje, e a gente, para não perder mais tempo, a gente vai já dar início às perguntas do programa anterior. Posso começar, meu pastor? Pode, sim. Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, o senhor poderia dizer o nome da clínica veterinária em que o doutor Marcelo Moura de Castro trabalha? Essa é a primeira pergunta. Acho que alguém quer que o nosso querido doutor Marcelo, por favor, né, oriente-o a algumas coisas mais, né? E de repente, o doutor Marcelo fica em Salvador mesmo, pastor? Não, ele é em Fortaleza. É Fortaleza, é verdade, é Fortaleza, eu lembro, o senhor tinha falado mesmo. Então tá aí, ó. Então daqui a pouquinho o pastor vai estar falando sobre, vai estar passando aí os detalhes do, como é que faz pra gente acessar aí o doutor Marcelo Moura. Deixa eu ver quem mais. Melhor, as perguntas, né? A outra pergunta. Gostaria também que, se possível, perguntasse ao doutor Marcelo em que ele se baseou para dizer que animais irracionais não têm espírito.
Não concordei com isso. Acho que eles têm sim. Eita, meu Deus. Pastor, foi muito... Pastor, foi muito boa a explanação sobre a ceia do Senhor, mas eu digo que foi muito boa em parte. Quem pode excluir as pessoas da ceia do Senhor? Penso que a ideia que o Senhor tem sobre a ceia restrita, digo com sinceridade, não tem qualquer coisa a ver com o que o Senhor chamou de doutrina dos apóstolos. Nem Jesus, nem os apóstolos foram tão radicais. Eita. A quarta, pastor, o senhor citou um versículo de Jesus em aramaico e eu pediria que voltasse a citar. Se puder falar devagar, eu agradeço, porque eu quero anotar. Muito bem, legal. Não sei se bom, o pastor vai ajudar, né? A esse negócio aí. Pastor Pedro, a explicação sobre o substantivo anartos, né? Ficou um pouco confusa para mim. Eu sei que o senhor explicou bem, com toda a sabedoria que o senhor tem, mas eu gostaria de entender melhor, porque uma palavra que quer dizer desarticulado significa tanta coisa em relação ao amor de Deus. E a sexta e última pergunta é: pastor, a pergunta do programa passado não foi feita por mim. Pergunta sobre a sequência da sentença verbal hebraica. O Senhor falou que quando essa sequência é alterada, resulta em ênfase. Pergunto se é sempre que acontece. O Senhor poderia dar exemplo? Quais são essas alterações? Meu Deus. Então vamos lá, né? Olha, o Dr. Marcelo, ele trabalha numa clínica lá em Fortaleza. O nome é Pet Shop, não é Pet Shop Vira-Lata, quer dizer, cachorro de raça. Tá fora. Tá escrito. Pet Shop Vira-Lata. É uma clínica, não sei se é clínica ou se é um hospital de pets, né? E também trabalha com ele lá a irmã dele, que também é veterinária, a doutora Carolina. Ela inclusive é cirurgiã. Eles dois trabalham nessa mesma clínica lá em Fortaleza. Pet Shop Vira-Lata. Então, lá vai esse comercial aí para os irmãos que estão lá em Fortaleza, né? Agora, a outra questão é que ele pede o doutor Marcelo se explicar, não é? Porque o doutor Marcelo falou que o animal não tem espírito. Eu achei muito próprio. Ele disse, inclusive, que se o animal tivesse espírito, corpo, alma e espírito como nós temos, nós não podíamos matá-los para comer. Não se mata quem tem corpo, alma e espírito para comer. E os bichos são mortos porque eles não têm, né? E lembre-se que Pedro, o apóstolo, considerando a imprudência de Balaão está lá no capítulo 22, 23, 24 do livro de Números. E um animal, um rude animal, diz Pedro, mudo, foi quem desviou o profeta da imprudência dele. Então ele comparou Balaão com um mudo animal, não é? E essa ideia de que o animalzinho tem espírito não é consentâneo, não é adequado, não é próprio, não tem como explicar. Agora, mas como a pessoa pediu que ele explicasse isso, eu entrei em contato com ele e ele, com muito boa vontade, mandou um texto. E eu pedi a ele que, olha, é melhor você explicar, fazer um vídeo. Não sei se o áudio chegou aí para você. Tá aqui comigo já, pastor. Então, Welber, por favor, pode soltar. E eu quero agradecer ao doutor Marcelo pela bondade, pela disposição dele de nos
ajudar e aos nossos ouvintes a entender melhor por que ele disse que o animal não tem espírito. Pronto, então já que ele falou, ele que resolva, né, pastor? Então tá. Então vamos ouvir aqui. Atolou o carro, empurre, né? Empurre, isso, pronto. Então o doutor Marcelo, diretamente de Fortaleza, vai estar trazendo pra gente essa explicação. Bom dia, pastor Elber, pastor Pedro, bom dia aos ouvintes da Rede 316 e do programa Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Meu nome é Marcelo Moura de Castro, eu sou médico veterinário e foi com enorme alegria que eu recebi do pastor Pedro, que é meu tio, a incumbência de dirigir aos ouvintes da Rede 316 e do programa Desvendando Textos Difíceis da Bíblia o nosso parecer a respeito do questionamento de um ouvinte quanto à natureza espiritual dos animais. A pergunta foi a seguinte: qual a base que ele usou para dizer que os bichos não têm espírito? Não concordo com ele. Acho que os bichos também têm espírito. Meu querido irmão, para responder adequadamente ao seu questionamento, nós obrigatoriamente devemos ter um entendimento em comum da doutrina bíblica a respeito da natureza do corpo, da alma e do espírito. É um assunto controverso e que talvez mereça um programa dedicado a ele, além de alguém com o devido preparo para discorrer sobre o tema. E por essa razão eu não irei tratar disto com a profundidade necessária na resposta. Nós vamos falar sobre a natureza do homem e dos animais de modo bem sucinto e resumido. Quanto ao homem, somente o homem, e eu falo do gênero humano, então quando os conforme nós podemos verificar em Gênesis capítulo 21, versículo 20, Gênesis capítulo 1, versículo 26, desculpem. O homem, ele é detentor de um corpo físico, de uma alma vivente e de um espírito imortal, a habitação do Espírito Santo, como se vê na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E foi feito obra-prima da criação, e dela é seu administrador e regente. Ele está, portanto, acima dos animais, porque é o responsável pelo seu correto manejo, bem como pelas próprias ações, boas ou más. O homem é capaz de avaliar seus atos, escolher como agir, de fazer julgamentos morais e orientar-se por eles, enquanto que os animais agem por mero instinto. Projetar motivações humanas aos atos de animais é um erro muito comum e é próprio de equívocos de avaliação e talvez até, não estou dizendo que é o caso do irmão, tá? Talvez até de ideias estranhas à palavra de Deus. O homem pode, deve e precisa utilizar os animais e seus recursos para a sua sobrevivência. A Bíblia, de capa a capa, nos mostra exemplos disso. Verifiquem, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 29, Gênesis 9, versículo 3, Gênesis 18, versículos 7 e 8, Levítico capítulo 25, versículo 7, Deuteronômio 11, versículo 15, Deuteronômio 14, 3 a 21, dentre outros versículos. Nós não poderíamos fazer isso se Deus os tivesse dotado de natureza semelhante à nossa mesmo. O usufruto desses recursos, ele só é possível mediante esse aspecto fundamental de diferença. Quanto aos animais, eles são criaturas dignas da providência de Deus, conforme vemos no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Eles são seres sencientes, eles precisam responder a estímulos externos, precisam se comportar de determinadas maneiras para que garantam a própria sobrevivência e possam perpetuar a sua espécie. Eles foram confiados à administração e utilização pelo homem. Por exemplo, dos bovinos domésticos são extraídos centenas de produtos e subprodutos que a maioria das pessoas usa e sequer imagina, e não somente a carne, o leite e a pele. Também dos animais nós utilizamos, desde que estamos aqui no mundo, capacidades físicas para o trabalho em geral. Por exemplo, transporte, caça, guarda e proteção, emprego militar, busca e salvamento, guia de cegos, etc. Não é vedado afeiçoar-se aos animais e tratá-los bem de acordo com a sua espécie e natureza, mas de modo algum
eles devem ser considerados iguais ou superiores aos nossos semelhantes. O relacionamento do homem para com os animais é o justo relacionamento daquele que exerce domínio sobre a criação. Entretanto, é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente, desperdiçando suas vidas, seja por desídia, seja por perversidade ou algum outro problema, né? Por favor, verifiquem o texto de Provérbios 12, versículo 10. Para concluir, que nós sejamos bons e fiéis administradores dos recursos dados por nós pelo Criador, e isso abrange os animais que convivem conosco e mesmo os que não convivem conosco, são animais silvestres ou selvagens, tá? Parabéns à Convenção Batista Brasileira pela iniciativa da realização do programa Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Parabéns, pastor Elber Costa e o pastor Pedro Moura. Um grande abraço a todos e um bom dia. Muito bem, então tá aí, ó, doutor Marcelo Moura. É pastor também não, né, pastor? Ele? Não. Não? Não. Muito bem, como diz um amigo. Não, ele é um médico veterinário. Amém. Muito bem, então nós agradecemos aí a participação do nosso querido doutor Marcelo Moura, diretamente lá de Fortaleza, que é veterinário, né? E foi desafiado por um ouvinte aí a explicar que história é essa que meu pet não tem espírito. Eu juro que ele tem. Mas tá aí, tá dada a explicação. Eu devolvo para o senhor, meu pastor, para o senhor continuar aí então as respostas. Eu só quero agradecer a boa vontade, o interesse do Marcelo e essa demonstração da sua capacidade como médico, sua cultura, e enriqueceu o nosso programa. Eu não poderia responder como ele respondeu aqui essa questão. Obrigado, Deus abençoe sua vida, Marcelo, sua casa, a sua esposa, seu filhinho, e o nome dele é Marcelo Moura de Castro. Pode continuar, meu pastor. Agora eu posso passar a palavra para você, porque tem mais perguntas, não é isso? Você já fez. Ok. Então a outra pergunta é sobre a ceia, né? Quem pode excluir pessoas da ceia do Senhor? Eu entendo o ouvinte, a pergunta dele, não é? A ideia de ele achar que tem muito radicalismo, de certa forma. Eu já citei aqui o Dr. William Barclay. Dr. Barclay, ele tem um grande comentário sobre a ceia do Senhor. E ele diz, dentre outras coisas, ele diz que ninguém nunca, eu gosto muito dessa ênfase, porque é pura verdade, ninguém nunca. Paulo usa essa ênfase em Efésios capítulo 5, não é? Com relação à mulher e o marido e a mulher, o marido e a esposa dele. Ele usa essa ênfase, ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. E aqui a ideia do Dr. Barclay a respeito do livro, no seu livro A Ceia do Senhor, não está em português, mas eu tenho a impressão que está em espanhol. O livro é em inglês, mas eu tenho a impressão que em alguns não sei onde, já vi alguma coisa sobre uma tradução em espanhol. Pois bem, Dr. Barclay, ele diz, ninguém nunca vai escrever um livro sobre a ceia do Senhor que seja unanimidade. É verdade isso. Ninguém nunca vai. Então, quando o ouvinte diz que nem Jesus nem os apóstolos foram tão radicais, eu entendo perfeitamente a posição dele, o desconforto dele sobre isso. Mas o que eu queria dizer a ele é que há quem possa excluir pessoas da Trindade, não sou eu. Não sou eu que excluo, mas a doutrina dos apóstolos exclui e inclui, né? O ensino total do Senhor Jesus sobre a ceia nos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e também em João, quando ele fala do pão e ele diz que não comer da minha carne,
e que ele fala do sangue também, capítulo 6, se alguém não beber do meu sangue. Então, o ensino de Jesus sobre a ceia e a doutrina dos apóstolos dá à igreja autoridade para excluir e incluir pessoas da ceia. E a razão é que a igreja em Jerusalém perseverava nessa doutrina. Atos capítulo 2. E então, a igreja em Jerusalém permanecia naquilo que os apóstolos ensinaram sobre o partir do pão, sobre o cálice. E partir do pão é um outro nome para a ceia do Senhor. Tem gente que dá nome que não é bíblico à ceia, e nomes que estão envolvidos com falsas doutrinas, como, por exemplo, Santa Ceia. O nome Santa Ceia não é bíblico e carrega ensinos de falsas doutrinas. Mas o partir do pão é outro nome da ceia do Senhor. Um minutinho só, o Elber. Vem lá. Então, minha filha chegou aqui agora. Então, o partir do pão é nome bíblico. Santa Ceia não é. Santa Ceia está envolvido com falsas doutrinas. Então, essa expressão refere-se à ceia do Senhor. É um dos nomes bíblicos. Então, em Troade, aqui entra aquela narrativa lá de Atos capítulo 20, né, no noroeste do mar Egeu. Paulo celebrou a ceia em um dia de domingo. E olha que ele diz: no primeiro dia da semana, domingo, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, olha, Paulo celebrou a ceia e chamou a ceia de partir o pão. Então eu não sei o que o irmão que fez essa pergunta pertinente, respeitosa, eu não sei o que ele pensa sobre ceia restrita, mas eu gostaria de saber, se ele pudesse, não é? E até se a minha resposta não satisfizer a ele, eu estou pronto para ouvi-lo, se ele quiser ligar, se ele quiser mandar outro e-mail, se ele quiser endereçar o e-mail novamente para a rede 316, né? Mas no meu entendimento, a ceia restrita é a única ceia do Senhor ensinada no Novo Testamento. Se existe outra, eu gostaria, por favor, que me indique e justifique a sua indicação. Então, Jesus se reuniu com os 12. Eu já li um comentário, eu acho que já citei aqui, de uma pessoa que disse assim: mas Jesus poderia convidar o dono daquele salão mobiliado, daquele cenáculo, ele foi tão amistoso, abriu as portas para tudo. Jesus poderia convidá-lo para a ceia do Senhor, mas Jesus não convidou. Jesus celebrou a ceia somente com os apóstolos, os 12. Mas celebrou com Judas. Judas era apóstolo. Ele era um apóstolo de Jesus. Não posso dizer que Judas não era apóstolo, porque ele era apóstolo. Jesus o chamou para ser apóstolo. Então ele que foi para, como Pedro diz lá em Atos, naquele sermão, Pedro diz que Judas foi para o próprio caminho dele. E os irmãos lembram que no Getsemane, o Senhor Jesus, quando viu Judas, o Senhor Jesus, eu posso imaginar a dor do coração do Senhor Jesus. Porque Jesus o chamou de amigo. E Jesus não é hipócrita, né? Ele disse: amigo, para quem vieste? Por que você veio? Né? Então, Judas era um apóstolo. Paulo ensina que a ceia do Senhor é uma reunião da igreja, né? Para anunciar a morte de Jesus. Todas as vezes que vos reunis, né? Para anunciar a morte do Senhor. Então,
a ceia do Senhor é uma reunião da igreja. As autoridades políticas e os poderosos do mundo não têm delegação do apóstolo, só os crentes, só a igreja. Então, o Novo Testamento ensina que a ceia do Senhor é da igreja, na igreja e para a igreja. Eu pergunto, quem é a igreja? Para justificar a minha ideia de que a modalidade única da ceia é a ceia restrita, quem é a igreja? São os crentes em comunhão, cada um deles em comunhão, batizados segundo o batismo do Novo Testamento. E o modelo do batismo do Novo Testamento é o batismo de Jesus, em água. João batizava em Salim, João batizava em Elim, perto de Salim, aliás, porque ali havia muitas águas. Então o batismo tem que ser em águas, e eu já, inclusive, às vezes eu confundo se foi em sala de aula, se foi em algum vídeo, alguma coisa. Eu já disse que em hebraico não existe singular água. Ninguém diz em hebraico eu vou beber água. Em hebraico se diz eu vou beber águas. É sempre plural. A palavra maim, esse final im, é plural. E é interessante que água em hebraico é masculino, né? Eu vou beber o águas, né? Então, o João batizava ali porque havia águas. Por isso que céu é Shamaim, tem SH, e Maim é água, é de água. O céu é de água, está em cima da gente. De vez em quando cai uma tromba lá que veio lá de cima da água, não é? Aquelas trombas, não sei se lá no Pará chama tromba d'água, né? A Salvador tá, hoje o meu primo, José Otávio, eu pedi a ele para ele dar uma saidinha com o meu carro que está parado, porque quem faz isso para mim é o meu irmão, pastor Miguel, mas ele adoeceu um pouco, estou orando por ele. E então o meu primo José disse: Pedro, eu vou logo lá, mas deixe passar a chuva, porque aqui está caindo uma tromba d'água. Então, de águas, está lá em cima, o céu, esse céu que está aqui, que a gente vê, ele é de águas. Então, agora já não sei mais por que eu estava falando isso, né? Sobre os crentes em comunhão. Então, portanto, só os crentes em comunhão com a sua igreja e não crentes estão excluídos, crianças estão excluídas. Agora, se chega na nossa igreja um irmão em Cristo, em comunhão com a sua igreja, esse irmão, por uma gentileza, por uma deferência, por um reconhecimento de que ele é da igreja, esse irmão participa da ceia. Ceia restrita não exclui os crentes de outras igrejas. Isso é uma aberração, excluir irmãos de outras igrejas da fé e em comunhão com a sua igreja. Agora, ceia livre agrada, né, a quem pouco conhece o ensino do Novo Testamento. Agrada muito. Agrada a quem conhece e não obedece. Às vezes a gente quer agradar com aquilo que não é nosso, né? Agradar aos outros. E por isso que a gente inclui todo mundo na ceia. Quem inclui todo mundo na ceia do Senhor? Mas lembre-se que Pedro e João curaram um homem aleijado na Porta Formosa. E por causa disso eles foram arguídos pelo Sinédrio. E o Sinédrio poderia mandar matá-los, prendê-los e matá-los. O Sinédrio prendeu a Pedro, e poderia mandar matá-los. Mas eles, com toda ousadia diante do Sinédrio, que podia matá-los, disse: importa antes obedecer a Deus, que é o salvador. Então, a ceia livre é desobediência. O dono da ceia, o nome dela é ceia do Senhor.
então ela pertence ao Senhor. Portanto, ordens de um Senhor não se discute, se cumpre. Jesus é Senhor. Agora, Paulo afirma que há um modo indigno. Ele até não fala sobre uma pessoa indigna, porque ele não usa um adjetivo, ele usa um advérbio. Aquele que participar indignamente, isso é um advérbio. E o advérbio altera o verbo, enquanto o adjetivo altera o nome. Aqui, então, um modo indigno de participar da ceia do Senhor. Ele diz no versículo 27, de modo que qualquer que, estou lendo na Almeida Revisada, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então há um modo indigno de celebrar a ceia, de modo que quem come e bebe, come do pão, bebe do cálice indignamente, deve ser excluído de participar na mesa do Senhor. E então eu continuo: excluir aquele que está participando indignamente é manter a ceia restrita. Agora, isso excluir quem está participando indignamente, a igreja precisa saber, porque às vezes a pessoa não fala. Uma vez eu estava celebrando uma ceia, a igreja me convidou para pregar e celebrar a ceia. Eu estava celebrando a ceia do Senhor e os diáconos ali na frente, diáconos e diaconisas ali na frente, de repente eles distribuíram tudo, então eu tomo a bandeja e vou distribuir para eles. E eu tenho o costume de, todas as vezes que eu distribuo, eu digo ao diácono: é o corpo do Senhor em memória do Senhor, é o sangue do Senhor em memória do Senhor. E depois digo para a igreja, para ninguém se distrair dessa grande hora da igreja, que é a hora de contemplar a cruz, de olhar para a cruz, de ver Jesus cravado e o Espírito Santo dando testemunho de que ele estava lá, mas ele era justo. Por isso que o Espírito convence do pecado. Ele diz que eu sou pecador. Convence o homem da justiça. Por quê? Porque o homem olha para Jesus na cruz e diz: como é que ele é justo se ele está ali na cruz? E o Espírito diz: aquela cruz não é dele, é sua, é minha, aquela cruz. E do juízo, porque não importa o que eu pense do juízo, Jesus vai julgar o mundo. E ele disse, o Espírito disse: quer saber? O príncipe desse mundo já está julgado. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, no meu entendimento, só há uma modalidade da ceia do Senhor: é a ceia restrita. Agora, tem uma ceia ultra restrita. Eu penso, irmão, que a ceia ultra restrita é um tipo de ceia que não discerne o corpo do Senhor. Lembra-se que Paulo diz: quem tomar e quem beber sem discernir o corpo. A ceia restrita discerne, não discerne o corpo do Senhor. Pelo contrário, julga. Despreza o irmão, que também faz parte do corpo. Mas eu acho que ele não merece. Então, é como se eu dissesse a um irmão em Cristo, em plena comunhão com a sua igreja, mas que não é da minha congregação. É como se eu dissesse a ele: a minha congregação é a igreja, a sua não. Isso é ceia ultra restrita. Isso aí é não discernir o corpo do Senhor. Então, acho que é mais ou menos por aí essa parte. Agora tem uma outra pergunta. É uma perguntazinha mais de curiosidade, mas eu acho interessante. Porque ele diz que Jesus falou em aramaico na ceia do Senhor. Ele disse: Zotasu lezi roni. É uma palavra ruim de quem não é nativo pronunciar. Lezi roni. Vem um CH alemão junto com um R. Essas duas letras juntas em hebraico é um problema. Lezirroni. Então, Zotasu lezirroni. Foi isso que Jesus falou. Agora, o que é que significa isso? Le é para.
A zota é isto, né? Assu é fazei, é o imperativo do verbo assar, fazer. A lezir, le é para, zahar é lembrar e ni é de mim, para lembrar de mim. Então, a ceia do Senhor é para lembrar de Jesus. É para a noiva lembrar do noivo, que está sempre lembrando dela, está velando por ela. Agora, a resposta 5, aquela ideia do anartros, né? Ele achou confuso, estranho aliás, ele não entendeu bem, não é? Mas de fato é uma verdade o que ele está dizendo. É confuso mesmo e estranho, né? A questão é que João, o apóstolo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele não está falando sobre bicho, porque a confusão que o meu amigo fez, nosso amigo, nosso irmão, é que como é que uma coisa que trata de desarticulação de um animal desarticulado tem tanto a ver com o amor de Deus? É que João não está tratando de bicho. É que quando a gente vai falar sobre uma coisa complicada assim como isso, um anartros, a etimologia ajuda, né? Os léxicos ajudam, os dicionários ajudam. E então a gente tem que dizer o que significa aquela palavra anartros. Anartros é desarticulado mesmo. É um bichinho que está com problema de movimento, é usado para isso. Então, quem é que é anartros aqui? É um bichinho? Não, não é um bichinho, é um substantivo que está no texto. Então, o substantivo é anartros, é desarticulado. Por quê? Porque ele deveria, né, trazer antes dele um artigo. Supostamente deveria ter um artigo ali naquele versículo, Deus é amor, mas não tem. Deus é o amor, deixava de ser anartros se tivesse um artigo, mas não tem. Mas todo mundo que entende de gramática grega sabe que devia ter ali. Só que não era aquilo que João queria ensinar. Ele supostamente deveria estar ali o artigo, mas não está. Então, ele não seria anartros se fosse assim. Aquele que não ama não conhece o amor, porque o amor é Deus. Não era mais anartros. Tem artigo. Está ali. Então o artigo está diante do substantivo amor. Por isso, deixou de ser. Mas o que foi dito pelo apóstolo é: Deus é amor. Isso é anartros. Isso é um substantivo anartros. Porque Deus não se torna amor. Porque o amor não é Deus. Então, a tradução com o anartros é Deus é amor. Então eu acho que é complicado mesmo o substantivo anartros, mas é o que eu posso fazer. Ele pode, se quiser, ligar para mim, ele pode ele pode mandar e-mail para mim, ou pode dirigir novamente a questão para isso. Mas é só lembrar, tinha que ter um artigo, não tem, é anartros. Se tiver o artigo, deixa de ser anartros. É por aí. Então, agora tem a questão é meio complicado. Eu estava conversando com o meu genro ontem, que é professor de Antigo Testamento, de hebraico, e tem PhD. E ele, falando, ele disse: mas você foi mexer nesse vespeiro aí, você foi falar em sentença verbal, agora vai cair aí para você. Mas é isso mesmo que o programa, né, se propõe, né? A sentença verbal normal em hebraico é predicado, sujeito, objeto. Eu ensino a sigla a meus alunos, PSO. Predicado, sujeito e objeto. Essa é a ordem
regular. Ele pediu um exemplo aqui, bem no comecinho da Bíblia. E viu Deus que a luz era boa. Isso é o regular. Viu é o predicado. Deus é o sujeito. E o que vem a mais é o objeto. Pode ser direto, objeto direto, pode ser indireto, não importa. A sequência é. Agora, qual é a importância dessa sequência? É que quem vem primeiro é o mais importante da sentença. Então, e viu Deus que era bom. Viu, predicado, Deus, sujeito, terra. Agora, um exemplo irregular que ele pediu, né? Então, tem muitos. Mas eu gosto muito não gosto de maldição não, mas tem uma maldição na Bíblia sobre Jeroboão, o primeiro, né? O rei de Israel, porque há dois Jeroboões, né? No Antigo Testamento. Esse aqui é o primeiro, que é o rei de Israel, né? O outro também foi rei de Israel, mas ele deve ser chamado de segundo, embora não seja chamado segundo na Bíblia, mas ele é bem fácil de você identificar, porque ele é filho de Joás. Então, mas o primeiro é que recebeu essa maldição, não é? 1 Reis 14, versículo 11. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães vão comer. Quem morrer no campo, isso. Quem morrer em casa, isso. É tudo maldição. Não presta nada do que foi dito para aquele Aías, né? Eu acho que foi o profeta Aías. Então, qual é a ordem aqui? Aqui é OPS, né? Lá foi PSO. Regular, PSO. Agora é OPS. Porque o objeto vem primeiro, quem? É o mais importante da sentença. Depois vem o predicado, morrer. E depois vem o sujeito Jeroboão. Quem morrer a Jeroboão? Ele está em terceiro lugar. Ele não é o mais importante aqui na sentença. Então, em Gênesis 37 tem a questão da ênfase. Porque eu disse a semana passada que a ordem regular, predicado, sujeito, objeto, PSO, quando a ordem resvala, a sequência, aliás, a sequência verbal resvala dessa ordem regular PSO, vai redundar em ênfase no texto. O autor está querendo uma ênfase, ele troca a sequência. Então, e de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa. Qual é o objeto? Aqui, o ouro puro. Ele que é o mais interessante. Então, na sentença, o que vem em primeiro lugar é o mais importante. Então, depois é que vem predicado e depois é que vem o sujeito. E deu ênfase, porque chamou logo a atenção para o ouro, né? O ouro foi que veio em primeiro lugar. Então, eu acho que o Elber, eu acho que vamos ficar por aqui agora sobre essa questão, e eu vou passar para você encaminhar o que vem depois, viu? Muito bem. Bom, 11h09 em Brasília, 11h09 na nossa capital. Nós estamos então ao vivo com o nosso querido amigo pastor Dr. Pedro Moura, diretamente dos Estados Unidos, com mais uma edição do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? E hoje, então, daqui a pouquinho eu acho que eu não cheguei a comentar ainda, mas daqui a pouquinho o assunto de hoje, né? Distinguindo o Antigo Testamento do Novo Testamento. Esse vai ser o tema que vai ser abordado então já aqui pelo nosso querido pastor Pedro Moura. Mas antes, claro, como a gente falou ainda há pouco, a gente gostaria de saber notícias, né? Apesar de que ele já falou e tudo e tal, mas como tem também algumas pessoas na expectativa do lançamento aí do livro, né? Para adquirir o livro, como é que faz para adquirir, né? O livro A Ceia do Senhor ainda tem, né, pastor? Você pode, se você quiser se aprofundar um pouquinho nesse tema, esse livro é
top demais, né? Que é um livro para você tê-lo como um estudo praticamente, né? Porque não dá para ler o livro sem a Bíblia. Você tem que estar ali junto, acompanhando e tal, e marcando e fazendo anotações, que particularmente é o que eu fiz e continuo fazendo, né? E não só esse, mas o livro também para casais, né? Do casamento lá como é que é o título lá do livro? Manual do Autor do Casamento, isso. E então esse foi um livro também que eu particularmente quando li, né, fiz ali e quero ler mais uma vez, né, porque estou aí com outras ideias na cabeça e quero ler de novo e tal, e eu fiz algumas observações também, né, escrevendo algumas coisas na própria Bíblia, achei legal demais, né, então é um livro que você se debruça e apesar de ser um livro pequeno, né, assim, um livro curtinho, mas para você ler é um livro interessante, né, então tanto um quanto o outro. O Manual do Autor do Casamento ainda tem também, pastor? Eu tenho poucos exemplares, o Elber, mas o Manual do Autor do Casamento foi o recordista de vendas ele está na segunda edição. A primeira edição dele vendeu em 8 meses. Olha aí. Fizemos a segunda, já acabou a segunda, mas olha, Hebreus é uma consumição, não digo consumição não, porque o pessoal fica, pastor, Hebreus, redita, aí o Manual do Autor do Casamento, mas Deus vai me dar. A minha agenda é um pouquinho apertada, complicada, entendeu? Um pouquinho complicada. Para você ter uma ideia, esses dias aqui, Welber, para dar conta daquele livro, que aquilo foi um parto, viu? Esse Desvendando versículo, parto, quem entende de parto é adulto, mas eu digo ela, minha filha, esses livros aí eu entendo de parto, né? Foi bem. Eu dormia, Elber, assim, no máximo 4 horas. Eita. Eu poderia dormir. Acordava aqui, todo mundo dormindo, tudo escuro. 4 da manhã eu pulava da cama pra agilizar. Porque lá tá 1 hora na frente, aí vocês estão 1 hora na frente. Então, sim, quando dava 6 horas da manhã, o pessoal da editora já estava lá principalmente Dona Virgínia, que é a chefe da editoração. Ela sabe tudo sobre editoração de livro, dá um banho, não tem nada que pergunte a ela que ela não saiba, e a boa vontade que aquela senhora tem, né? Dona Virgínia, eu consumindo a senhora, ela disse, não, eu faço para o Senhor. Aquilo é uma riqueza, não tem quem pague isso. Então, como eu sei que 6 horas aqui eles já estão lá, era só botar uma mensagem, aí vinha de todo lado, aí foi complicado, porque a editora tem um nível altíssimo de comprometimento com o cliente, e eles não aceitam qualquer imprima-se, não. O imprima-se é de responsabilidade não, depois que eu dou imprima-se, ainda tem gente lá olhando o livro, então isso complicou. Mas o livro, os outros que estão esgotados dão o mesmo trabalho, mas a minha agenda apertada assim, mas Deus, o Senhor vai me ajudar a me organizar mais. Eu peço aos irmãos que orem por mim, para eu dar prioridade ao que é prioritário. Isso não é muito fácil não, porque a gente se distrai com as coisas. Então, mas o Senhor pode redirecionar as coisas que não estão bem direcionadas na minha vida, porque esse é o ministério que Ele me deu, e eu tenho que fazer esse ministério com alegria, não é? E com boa vontade, e dando preferência àquilo que tem preferência. Então, o livro já teve o imprima-se. Como teve um pouquinho de atraso, então eu sei que o primeiro lançamento oficial que eu quero dar é na Convenção Batista Baiana. Uhum. Então eu já estou em acerto lá com responsáveis para a gente dar o primeiro lançamento, mas depois vem outros lançamentos em alguma igreja, mas ele já está no prelo. Uhum. Agora você tem, parece que a capa aí, né, que eu mandei para o Luiz, a capa, porque a capa tá, mostrar o fundo da capa para ver o logo da Rede 316. O livro é todo verde, ouviu? É todo verde.
Todo Rede 316. Sim, tá aqui, o Luiz me mandou aqui. Ficou show demais, né? Ficou bacana demais. Tá ali a logo da rede. Só as cores que a gente usa aqui na rede, né? E a entrada lá do livro, né? Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1, né? Diga-se de passagem, volume 1. Então, assim, vai ser quem conseguir adquirir, né? Se prepare, se organize você também, né? Como você viu que o pastor falou, vale muito a pena, né? Toda criança quando nasce, ela é uma bênção, não é? Então, como o pastor falou, isso aqui foi um parto, né? Então, tenho certeza que vai ser uma bênção para tua vida também. Amém, amém. Né? E então, assim, eu digo que cada livro meu, Elber, sim, meu e de Dulce, né? Porque sem Dulce a coisa fica muito difícil. Os nossos livros têm um ministério. Cada um deles tem um ministério. Eu tenho até um colega amigo que me ouviu orar assim, e ele disse: eu agora oro pelo ministério dos seus livros. olha aí. Entendeu? Porque é uma bênção. Depois de pronto, né? Cansa, dá muito trabalho, esquenta a cabeça, perde o sono. Eu não, né? A Dulce perde mais do que eu. Mas perde o sono. Eu não. Eu quando me deito, eu sou uma pedra. Mas se ela pensou que tem uma coisa que não corrigiu lá, aí ela quer levantar, não, a gente faz amanhã, etc. Mas faz isso. Então, a ideia de que é um ministério da parte do Senhor, para mim, eu quero cumprir esse ministério cabalmente. Né? Amém. Então tá aí, ó, tá lindo. Também a dedicatória o livro é dedicado à Rede 316, né? Isso. Outros são homenageados, mas o livro é dedicado à Rede 316. Isso. E então tá aqui, ó, tá belíssimo, né? Então a gente tá tendo esse acesso aí em primeira mão, né? Praticamente ao livro pronto, melhor, a capa do livro pronta, né? E aí mais ou menos vai estar, acho que disponível lá pro dia 20 só, né, pastor? Dia 20 de junho, mais ou menos, né? Eu tô achando que entre 20 e 23 ele estará pronto. Vai estar disponível. Então, para você adquirir, ou você vai na loja virtual lá do pastor Pedro Moura, né? Ele tem uma loja, ele tem uma livraria virtual, né? Uma loja virtual, né? Ou então através do e-mail, ministério pastorpedromoura@gmail.com. Inclusive você já pode estar mandando, já pode mandar esse e-mail para ele, e já mandando e-mail, já se organizando direitinho, né? Que o livro, aí ele vai estar enviando. Então, olha só, para você se organizar, para dar agora, Dia dos Namorados, que, né, que apesar de vai ser do dia 12, né, então você pode dar para a esposa, pode dar para o esposo, né, e para presente de aniversário, já se organizar, pede logo uma caixa para você dar no Natal, né, de repente o pastor dá um desconto aí bom para você também, e aí precisa distribuir no fim de ano aí, dá pra galera que gosta de ler, que gosta de estar bem informado, né, e principalmente aqui, né, que são explicações de versículos. Às vezes são versículos que você tira de letra, mas tem passagens bíblicas aqui que o pastor se aprofunda, que às vezes a gente fica aqui, meu Deus do céu, vou ter que ouvir esse programa 5 vezes pelo menos para poder ver se eu começo a entender o que ele respondeu. Então, e você com o livro é bacana demais, que aí você vai se organizando ali, você vai, né, fazendo as suas marcações e tal. Eu particularmente gosto muito de fazer isso. Então, assim, uma oportunidade, né? Você já pode mandar aí através do Ministério Pastor Pedro Moura@gmail.com fazer o teu pedido. E eu creio também, ainda não tivemos a resposta, o pastor está inclusive aguardando, ainda não tivemos a resposta, mas eu creio que também você vai encontrar na Livraria de Missões Nacionais o volume 1 aí do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Não é isso, meu pastor? Veja bem, seria muito bom, né, que se tivesse na livraria da Junta de Missões Nacionais aquela ideia de que nós vamos dar à junta 50% de desconto agora, houve aquela ideia que eu falei a semana passada, acho que foi a semana passada, de um irmão que disse que estudava os Desvendando na EBD, né? Levou para casa dele, que discutiu na EBD e acabou que não como sempre, esses assuntos tem quem concorda e quem discorda. Sim. E isso é muito interessante, porque senão o preletor fica sendo dono da verdade.
Sim. Então, aquela ideia de classes da escola bíblica dominical usarem o livro. Então, depois daquela palavra daquele irmão, o irmão continuou, e a ideia chegou ao ponto de sugerir o livro para a classe, a igreja, cada um compra um livro para estudar na escola bíblica dominical. Ou para, no meu caso, a ideia de não interferir com a literatura da nossa denominação. Sim. Porque a nossa denominação, foi isso que eu respondi a ele, a nossa denominação tem uma literatura de primeiro nível. E então eu não posso entrar assim, pastor Pedro agora está concorrendo com a junta, com a junta de educação da Convenção Batista Brasileira. Não é isso. Não quero que entenda isso. Agora, se quiser colocar no currículo da junta de educação, perfeitamente, isso não é problema. Eu já tive livro o meu livro de Hebreus foi usado pela EBD. Né? Houve um trimestre que foi Hebreus e foi o livro que foi usado na EBD como lição. Então não me entendam que eu queira estar entrando numa seara que não é minha. Então a resposta para mim foi existe a literatura da Junta de Missões Nacionais. Ok, Weber, deixa eu dizer mais, que esse domingo eu sei que você vai perguntar, não é? Esse domingo eu vou estar numa igreja muito querida aqui, chama East Point Community Church. É uma igreja batista. A minha filha, Leila, é quem lidera o Ministério de Música lá. Meu genro é um dos líderes da igreja. Minhas netinhas frequentam aquela igreja. E eu encontrei o Chris, que é o pastor Chris Billiter. Eu encontrei ele essa semana num evento. Um recital de violino da minha netinha. Não foi recital da minha neta, foi um recital dos alunos da minha filha Leila com os alunos do meu filho Saulo. E violino e violoncelo. A Leila é violino e viola e o Saulo é cello. E a filha do Chris, do pastor Chris, é violista. Ela toca viola. Violinista toca violino. Violista toca viola e violoncelista toca violoncelo e baixista toca o baixo acústico. Então, esse quarteto de cordas, né? É uma modalidade de música de câmara, né? Um quarteto de cordas. 2 violinos, uma viola e um cello. Então, e eu encontrei o Chris lá, o pastor Chris Billiter lá. Então acertamos para eu estar esse domingo agora na igreja dele. Ele é muito amoroso, muito fraterno, gosto muito dele. E ele esqueceu, ele não esqueceu que no casamento da minha neta, ele era o pastor da minha neta, ele celebrou o casamento, mas eu fiz uma parte do casamento, ele me deu para fazer por generosidade dele. Então eu fiz a coisa. Aí então eu disse o seguinte: olha, como o menino que é marido que está casando com a minha neta só fala inglês e ela fala português, ela fala inglês e português e é fluente em português, então eu vou dividir. Eu vou falar uma parte em inglês, vou falar outra parte em português. Então, depois eles dois assistem lá, depois de passar a lua de mel, eles assistem lá. Se resolve. Ele já passou, né? Já passou. Ele já tem 1 ano de casados. Pois bem, então a uma certa altura eu fiz aquela parte inicial em inglês, depois eu disse, agora eu vou falar em português, mas vocês não se descuidem que vocês devem aprender português. Aí todo mundo ficou, arregalou os olhos e disse, sabe por quê? Porque vocês vão falar português no céu. É a parte aí eu falei sobre depois, então eu vou estar na East Point Community Church. Ok, o livro já está no prelo. Então depois que eu entreguei, que entrou no prelo, aí a Dulce falou, Pedro, agora você vai descansar um pouco, não é? Porque ela viu uma mochila lá cheia de livros dela.
viu? Uma sacola lá cheia de livro. Vou, minha filha, vou descansar, sim. A partir de amanhã eu vou começar o livro de Jonatas. Ele já faz parte de Jonas, né? Ele já faz parte da agenda editorial. Eu tenho que entregar esse livro no começo de janeiro. Já faz parte da editora e eles cobram, né? Eles cobram, porque se atrasar, a culpa é do senhor, etc. Isso é muito sério. Então, eu estou começando, já comecei, o livro Jonas, introdução e comentário versículo por versículo. Eu até falei brincando que a semana passada o subtítulo ia ser Uma Baleia de Obediência, né? Pronto. Mas não estava lembrando aqui. Não, a Dulce disse, não pode, Pedro, porque ele é desobediente, então tem que ser uma baleia de desobediência. Mas eu não vou colocar subtítulo, não. Subtítulo complica muito. A gente vai colocar um capítulo no versículo que fala da desobediência dele, que é logo o versículo 2 e versículo 3. Então, estou às ordens para a próxima etapa, né? Muito bem, então vamos lá, vamos para o tema de hoje, distinguindo o Antigo Testamento do Novo Testamento, que vai usar, né, como versículo base, ou versículos base, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, né? Posso ler aqui, pastor? Enviaram também aqui pra gente os versículos. O senhor quer que eu leia ou o senhor lê? Se você quiser. Tá bom. Então vamos lá. Sua voz é mais bonita. Ai, meu Deus. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Esses são os versículos que serão usados aí pelo nosso pastor. Então vamos lá para as perguntas do dia, né? Do nosso tema de hoje, que é distinguindo o Antigo Testamento do Novo Testamento. Posso mandar, pastor? Pode, por favor. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, seria possível o senhor fazer uma interpretação desse texto para nós? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. A segunda pergunta: pastor Pedro Moura, a que se referem as expressões, aspas aí, a palavra profética, fecha aspas, do versículo 19, e abre aspas, a profecia da Escritura, fecha aspas, no versículo 20. A terceira pergunta: pastor, a candeia em lugar escuro está em relação ao dia aí, entre aspas? É isso, pastor? Que está lá no versículo 19. A quarta: o que significa a expressão, abre aspas, movido pelo Espírito Santo, fecha aspas? Como seria isso, pastor, no original grego? A quinta pergunta: pastor, não fui eu quem fiz a pergunta sobre a sequência da sentença hebraica. O senhor falou sobre a alteração que se torna ênfase. Seria possível citar um exemplo? A sexta: mestre Pedro Moura, o que distingue o Antigo Testamento do Novo Testamento? Esse já foi logo direto ao assunto. Esse aí, mestre Pedro Moura, é ex-aluno que não quer se identificar. Legal. Agora, essa questão aqui da sequência da sentença, eu vou excluir porque ela já foi respondida. Sim. Na anterior. Eu não sei se foi confusão minha ou se foi. Eu acho que ela veio, a pergunta veio, mas eu posso ter
incluído em outro assunto, que o assunto aqui é Pedro, não é mais o programa da semana. Portanto, essa quinta, o Elber, por favor, eu vou excluir, ouviu? Ok, tranquilo, perfeito. Então, ele pede para fazer uma interpretação e eu preciso dizer que eu amo, mas amo, assim, a ponto de êxtase, esse texto que me recorda muito a minha infância. A nossa igreja lá no Garcia gostava muito de culto matutino, 5 da manhã. Naquele tempo que a gente podia vir na frente de meu pai andando para a igreja, no escuro, não tinha perigo nenhum. E eu me lembro de uma vez que meu pai falou sobre esse texto numa manhã de um culto de matutino. Se não me engano, era de Ano Novo, uma coisa assim, alguma data especial. E aquilo, eu criança, aquilo ficou marcado no meu coração. Eu amo esse texto, assim, como o Espírito Santo falando de uma maneira tão poderosa, através de um homem tão falho, não é? Como Pedro, que depois da ressurreição de Jesus se tornou um sacrifício vivo, um sacrifício até morto. Aquilo que ele disse no Getsemane, eu darei a minha vida por ti. Ele não cumpriu aquilo naquele dia, mas depois que o Espírito Santo veio sobre ele deu a vida por Jesus. Pedro é um sacrifício vivo e um sacrifício morto. Então ele diz: temos ainda mais firme. Aqui é um caso claríssimo da sequência POS, predicado, objeto e sujeito. Temos ainda mais firme a profecia, né? Então, mais firme, o grego bebaios é mais estável, mais ligeiro, inclusive. Metaforicamente seria mais confiável, né? Bebaios é o verbo. Então, estão lembrados quando eu falei sobre bebaios, quando eu falei sobre gongosmos, e gongosmos significa murmuração, é bem distinto de bebaios, porque bebaios é o que está seguro, que lhe dá segurança, enquanto gongosmos é o que está inseguro, que não lhe dá nenhuma segurança. Então, se o palco onde você estiver, o estrado que você estiver pisando for bebaios, você está seguro. Mas se for gongosmos, ele vai tremer abaixo de você e você vai ficar se segurando, tentando se equilibrar, né? Às vezes, assim, por exemplo, um emprego, né? A pessoa não está estável no emprego, porque está pisando em gongosmos. A qualquer hora aquilo pode derrubá-lo. Mas bebaios é diferente. Então Pedro disse que a profecia é bebaios, estável, segura, firme, forte. Então o versículo A é que fala nisso. O versículo B diz: a palavra profética, ela que é bebaios. Logo no início, né, já nos deparamos com uma controvérsia, né? O que é a palavra profética, né? O que é profeticon logon? A palavra profética, no meu entendimento, refere-se a toda a profecia do Antigo Testamento. Mas há mestres preclaros com muito mais autoridade que a minha, gente que se distingue pelo seu elevado saber, e que eles discordam dessa ideia de que
A palavra profética é toda a profecia do Antigo Testamento. Entendem eles que a palavra profética trata apenas de profecias messiânicas, não é? Que é uma boa discussão, a questão, mas eu não vou por aí, porque o meu entendimento é diferente. Há uma outra forte corrente entende que a palavra profética refere-se apenas à profecia messiânica. Pode ser, mas eu penso que seja referência a toda a profecia do Antigo Testamento. Agora, quando a profecia é a respeito do Senhor Jesus, ela é messiânica e ela tem uma característica: ela vai tratar da divindade de Jesus. Toda a profecia messiânica vai tratar da divindade de Jesus, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, é Jesus. O principado está sobre os seus ombros, o governo. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Divino, divindade. Ele tem o nome de Deus, Deus Forte. Ele tem o nome de Deus, Pai Eterno. Então, a profecia, agora, nem toda profecia trata a divindade de Jesus, mas as messiânicas todas tratam. Então, não posso dizer que a palavra profética é somente a profecia messiânica. Eu entendo que a palavra profética abrange muito mais. O exemplo que Pedro usa no texto, um texto que foi indicado muito propriamente pelo ouvinte, é o Monte da Transfiguração, não é? Então, a outra controvérsia que vai entrar aqui é que nesse texto maravilhoso, a ideia levantada por alguns de que a citação, a palavra profética é prova segura da divindade de Jesus, né? E a controvérsia é que não. A palavra profética é prova mais segura da divindade de Jesus do que o Monte da Transfiguração. Mas isso aí é uma controvérsia que, para mim, não vejo possibilidade. Então, o Monte da Transfiguração é prova, cabalo, também da divindade de Jesus. Como o batismo de Jesus também. Então, versículo 19, a terceira parte, é muito amplo esse versículo, a qual bem fazeis em estar atentos. Fazeis em estar atentos, né? A ideia aqui, olha como o original nos ajuda, a leitura original, a lição original, o recurso da exegese, que vai nos levar a uma boa hermenêutica. É que o verbo aqui é proseco. Esse verbo proseco, que está ouvindo aqui, tem a ideia de proteger, mas é proteger a mente. Então, a qual bem fazeis em proteger a mente. A qual bem fazeis, quer dizer, estar atentos para proteger a mente. É o proseco, o verbo proseco. Então, ele quis mostrar que a palavra é recurso próprio para as investidas do inimigo. Como foi que Jesus respondeu às tentações? A palavra está escrito. Mas Satanás também falou isso, está escrito. É diferente. Jesus falou está escrito para ensinar. Satanás falou está escrito para enganar. A arma dele é enganar. Então, o Deus deste século, diz Paulo na 2 aos Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento. Sabe que palavra é essa? Noema. E noema é mente. Satanás quer cegar a minha mente, a sua mente, a mente do meu irmão, da minha irmã. E para que ele quer cegar? Paulo diz, para que a luz do evangelho da glória do Senhor Jesus não resplandeça. Então,
Pedro está falando lá de um assunto que está cá em 2 Coríntios 4:4. Proteger a mente, diz Pedro, o grande apóstolo. Talvez o que foi mais achacado, né? Talvez o que foi mais molestado, achacado no sentido de molestar. O que foi mais molestado por esse terrível anjo foi Pedro. Porque Satanás sabia o líder que Pedro era. Em tudo ele era líder. Até quando ele dava uns forazinhos, ainda naquele tempo pré-ressurreição, não é? Então ele foi muito molestado por aquele anjo. Então esse grande homem foi tentado, não é? E ele nos ensina a proteger a mente para poder responder. Então há um hino antigo, um velho hino que diz: e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Proteja a mente, porque o hino diz que ele ataca sem parar. Ele é um leão ao redor, rodeando, buscando a quem possa tragar. Veja esse hino lindo lá, 167, do cantor cristão. Então, a quarta parte do versículo é como uma candeia que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela. Atentos como uma candeia. Aqui é uma figura de linguagem, né, que já falamos sobre ela, simile. É uma figura caracterizada pelo como, pela conjunção como, né? A candeia alumia em lugar escuro, como a candeia que alumia em lugar escuro, né? E escuro, lembra-se quando nós falamos em rápax? Escuro aqui é rápax. Só acontece nesse texto. Esse rápax, uma candeia em lugar escuro. Por que está aqui como? Para me dizer que uma candeia em lugar escuro brilha. O papel da candeia é brilhar. E se eu não proteger a minha mente desse querido inimigo, eu não vou poder. Eu poderia explicar porque o caso aqui é dativo e o dativo está propriamente encaixado aqui, mas vamos deixar para outra questão. Então, quem é a luz? Quem é que tem que brilhar, aliás? É a luz. A luz tem que brilhar. Quem é que vai brilhar? É a luz. Então agora Jesus usa isso para nós. Usou antes de Paulo. Ele disse: assim brilhe a vossa luz. Então, continuando, a luz brilha até que o dia amanheça. Isso é, o lugar escuro deixa de ser noite para se tornar dia. E esse dia tem nome. É a estrela da alva. A estrela da alva. Eu pedi, não sei se vai ser possível, para cantar um hino antigo, cujo título é Junto a Jesus, cantado por aquele grande cantor batista Feliciano Amaral. Naquele hino há uma estrofe que diz: junto a Jesus a noite faz-se dia. Então brilha até que a luz, a estrela da alva, né? A estrela da alva é o planeta Vênus, né? Que é a estrela da alva, o nome dele é Fósforos. O nome da estrela da alva é Fósforos. A gente tem a palavra fósforos, né? A acentuação em grego é diferente, Fósforos. É o planeta Vênus. Agora em Apocalipse, né, capítulo 22, João está segregado lá na ilha de Patmos, e ele ouve quando Jesus diz quem é essa estrela. Olha que coisa linda. Eu sou, é Jesus falando. Eu sou a raiz, falando para João, né? Eu sou a raiz, isto é,
descendência, né? E a comparação aqui, eu sou a raiz e a geração de Davi, geração santa dos salmos, a resplandecente estrela da manhã. Fósforos, planeta Vênus, a resplandecente estrela da manhã. E o texto afirma aqui, irmãos, essa estrela tem que brilhar no seu coração. Está escuro? Vai, o dia vai amanhecendo até que amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. O restante do versículo será analisado em outra questão, em outro dia. Então, aqui diz, pastor, a que se referem as expressões palavra profética e palavra da Escritura? Então, irmãos, são expressões do texto que estamos analisando, não é? A palavra profética tem sido entendida por alguns como profecias messiânicas só. Para outros, toda profecia. E profecia da Escritura é a própria Escritura, é a Bíblia. O apóstolo refere-se o que ele está falando é sobre interpretação tendenciosa. Então, particular, não há lugar para donos da Bíblia. Outro dia eu ouvi um líder de uma certa igreja afirmando que quem deu a Bíblia ao mundo foi a igreja dele. Bom, a Bíblia é um livro judeu. A Bíblia é séculos, pelo menos 4 séculos antes da igreja dele. Então isso eu sou dono da Bíblia, né? Particular. Outros se arrogam o direito de manipular a Bíblia, de ditar as normas sobre a Bíblia. Eu nunca me esqueço quando fiz a interpretação daqueles manuscritos que estão lá no Museu Nacional. Depois que estava tudo pronto, apareceram 2 líderes de dois grupos bem distintos. Um judeu, um do judaísmo, outro do catolicismo. E todos eles se arrogaram o direito de serem donos da Bíblia. Então o rabino disse para mim, infelizmente estava a manchete estava lá e a TV Manchete estava lá, e ele disse para mim, esse documento tem que ser devolvido para Israel. Eu disse, como devolvido? Porque isso foi roubado. Disse, esse documento foi comprado por Dom Pedro II, que era um leitor da Bíblia, estudioso da Bíblia, e foi doado ao Museu do Rio de Janeiro. Não, mas isso eu disse, olha, se o senhor conhece os sítios lá desses documentos, isso tudo televisado ficou desgastante, mas eu tive que dizer. Eu disse 2 coisas a ele. Se foi roubado, foi gente de lá que roubou e vendeu fora, porque eu conheço aquele sítio lá, não sai assim, nada, se não for roubado. Agora, se o senhor está dizendo que foi roubado, nem seria roubado, porque não teve violência. Roubo tem que ter violência. Se foi furtado, já prescreveu, meu amigo. Já prescreveu, já não é mais. Eu entendo que não é, mas como o senhor entende que já foi prescrito. Isso é lei. É lei brasileira. Todo mundo tem prescrição o mundo todo tem prescrição de pena. Então, e é o líder católico, ele disse, não. Isso. No Brasil, nem em Israel. Veja que clima ruim. Isso tem que ir para o Vaticano. Eu digo, eu tenho que dar uma boa resposta para esse homem. Eu disse, para o Vaticano? Senhor, o Vaticano não tem nada a ver com a Bíblia. Vocês não são seguidores da Bíblia. Vocês são seguidores da tradição. E se a Bíblia disser uma coisa e a tradição de vocês disser outra, vocês ficam com a tradição de vocês. Então, por que o Brasil não pode ter um documento que está entre os 10 maiores documentos oficiais não, em hebraico, né?
da Bíblia. Por que o Brasil não pode ter isso? Pode e vai ser, e vai ficar no Brasil. Está até hoje no Brasil, isso lá. Então, a questão é, eu sou dono da Bíblia. Não é não. Então, no sentido do nosso texto, Pedro deixa bem clara a ordem. Em primeiro lugar, não há donos da Bíblia. Isso é Pedro. Porque ela é a profecia, né? Ela é, sempre foi e sempre será a palavra de Deus. E depois Pedro disse, a profecia, a palavra de Deus, não vem de interpretação privada. Quem a ouviu, reproduziu. Então, o versículo 21 tem 3 questões. A Bíblia não surgiu porque os homens quiseram, nunca foi produzida pela vontade dos homens. Mas como surgiu? Homens da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. E aqui é que entra a questão movidos, né? Deus usou homens, e movidos aqui é arrebatados. Homens arrebatados, né? Feromenoi é o plural, né? Fero é alguém, a igreja que entende que só ela pode interpretar a Bíblia, está enganada, totalmente enganada. Porque é o parecer de alguém que não foi movido pelo Espírito Santo e se arroga a dar as normas sobre a palavra de Deus. Então não há esse ensino no Novo Testamento. Então a candeia em lugar escuro está em relação ao dia? Mas a candeia é a atenção. A candeia está em relação ao dia porque a candeia ilumina, não é? Então, mas o que chama a atenção aqui é a atenção. A candeia é a atenção. Bem fazeis em estar atentos. Bem fazeis em estar atentos. Como a uma candeia. Então, veja a figura aqui novamente, a símile, né? Como a candeia. A função da candeia qual é? Brilhar. Brilhar, brilhar. E agora, finalmente, o que é que distingue o Antigo Testamento do Novo Testamento? Rapidamente, por causa do nosso horário, nós podemos receber questões para explicar melhor isso, né? O Antigo Testamento é antes de Cristo. O Novo Testamento é depois de Cristo. O Antigo Testamento traz a promessa da vinda do descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. O Novo Testamento informa que ele já veio, o descendente da mulher já veio, já esmagou a cabeça da serpente. Então, está muito prosaico para a grandeza dessa pergunta. E eu creio que a gente pode ampliar um pouco mais, se houver algum questionamento durante a semana. Então, só para finalizar, Agostinho de Hipona disse que eu não ia falar em Agostinho na semana passada, mas ele tem uma palavra maravilhosa sobre isso. Ele diz: o Novo Testamento se esconde no Antigo Testamento. O Antigo Testamento se revela no Novo Testamento. Deus abençoe, meus irmãos queridos, ouvintes da Rede 316 no Brasil e fora do Brasil, e nós estamos chegando perto de Angola mais do que nunca, porque ontem eu falei com o Dr. Diniz Eurico. Ele é o pastor da maior igreja angolana, 120 mil membros, e eu estou com um convite para ir falar em um congresso lá, e eu quero conversar com ele, porque a IESA, que é essa igreja de 120 mil membros, ela tem uma rádio poderosíssima, e nós queremos ver com ele e aí com vocês para saber como é que esse nosso programa entra lá em Angola. Mas eu acho que isso é mais para a equipe da Rede 316 me dar a orientação para depois eu entrar em contato com ele. Então, Deus
nos abençoe nesse crescimento, nesses 100 mil downloads que vamos receber. Vamos chegar logo nisso aí. Amém. E Deus abençoe essa equipe maravilhosa, abençoada, a produtora de tudo que vem dessa forma, competente, e abençoe cada um dos nossos ouvintes onde estiver, no Brasil, fora do Brasil, qualquer lugar onde estiver, os nossos ouvintes da Rede 316. Passo a palavra para você, meu irmãozinho. Muito bem, faltando 4 minutinhos para o meio-dia, nós estamos aqui então com o nosso querido pastor Dr. Pedro Moura, com mais uma edição do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, desvendando versículos difíceis da Bíblia, cujo o tema hoje, não é? A gente trazendo para você distinguindo o Antigo Testamento do Novo Testamento. Esse é o tema de hoje, para você que está aí ligado na rede. Bom, então dentro daquilo que o pastor já começou a responder hoje, dentro dessas perguntas, né, que já nos foram enviadas, você pode também, né, dentro desse assunto, distinguindo o Antigo Testamento do Novo Testamento, você pode enviar pra gente as tuas perguntas, ou melhor, você vai enviar para ministério@pastorpedromoura@gmail. Paga tudo. Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail, por favor. Então, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail do nosso querido pastor, para você estar aí enviando a pergunta. Não esqueça de estar também reservando os livros que você vai adquirir, não é? Aí do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então já começa a fazer o pedido, já começa a se organizar aí, ver quantos livros, conta aí os membros da família, parentela, sogra, companhia, né? Então, manda pra todo mundo aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção, viu? Então já pode estar liberado para fazer os teus pedidos, porque a partir do dia 20 aí, dia 20, 23, 25 de junho, esses livros já vão estar disponíveis para você. Pastor Pedro Moura, se Deus quiser, já vai estar aqui no Brasil também, não é? E para você que de repente quer organizar a ida dele até a tua igreja para estar fazendo o lançamento, para estar de repente num evento desse daí, não é? Eu tenho certeza que vai ser bênção demais, tá bom? Mas eu já quero devolver para o senhor, meu pastor, para que o senhor possa fazer aí a sua conclusão. Bem rapidinho. Ninguém tem o monopólio da Bíblia. Ninguém. Há uns que obedecem mais que outros. Há outros que estribam a sua doutrina na Bíblia. Outros há que estribam a Bíblia na sua doutrina. Isso chama-se tendência. Nenhuma igreja deu a Bíblia. Nenhuma igreja deu a Bíblia. A Bíblia é um livro judeu. Os judeus, os profetas eram judeus, hebreus. Os apóstolos eram hebreus. E eles que foram movidos pelo Espírito. E essa palavra movidos eu já falei, arrebatados pelo Espírito Santo, para produzir esse manancial que nenhum livro no mundo se assemelha à Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é um livro para ser dado ao mundo. Os judeus deram a Bíblia através da igreja em Jerusalém ao mundo. E a igreja hoje de Cristo, a igreja apostólica, e só existe uma igreja apostólica. Igreja apostólica é aquela que permanece na doutrina dos apóstolos. Se ela sai da doutrina dos apóstolos, ela deixa de ser apostólica. Aí ela se arroga de dona da Bíblia, e só quem interpreta é ela, quem não pode interpretar, os outros todos não podem interpretar. Mas a igreja de Cristo apostólica é só uma, a que permanece na doutrina dos apóstolos. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe os nossos ouvintes. Fico aqui à disposição para responder as perguntas. Aquilo que não atendeu, a gente volta e responde. E o novo assunto eu não estou ainda, eu não tenho lembrança do que ele é, mas certamente o Luiz vai passar para o Elber. Já está aqui, já passou. Já, o Luiz já
já passou já mais cedo, citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Esse vai ser. Que coisa maravilhosa. O novo vai ser o assunto da próxima sexta-feira, né? O senhor ainda vai estar nos Estados Unidos, né? Sim, eu saio daqui de Louisville para Melbourne, para Orlando, no dia 8. Ok. Mas eu chego em Salvador no dia 10. Dia 10. Dia 10. Então, naquele dia 8, eu não vou estar. É 9, eu acho que é 9, né? O próximo programa, né? Sim, 9. Isso. Não, o próximo é. O que antecede o dia 10 é sábado mesmo, é isso mesmo. Então, esse 8 eu não vou estar, vai ser alguma. Dia 9, no caso. Dia 9 você vai estar voando. Não, vai ser uma reprise. Aí na outra semana já vamos entrar. Maravilha. Então aqui eu me despeço, meu irmãozinho, e rogo a bênção do Senhor sobre você, sobre sua casa, sobre toda a equipe da Rede 316, sobre a Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, que é sempre motivo das minhas orações, e cada um dos ouvintes no Brasil, fora do Brasil, e enfim, toda a equipe da nossa Rede 316 e os seus familiares. Deus Maravilha. Abençoe a todos, guarde, proteja, dirija e redirecione a vida. Amém. Obrigado, meu pastor. Em nome de toda a equipe, em nome de toda a audiência, a gente agradece mais uma vez aí a sua participação. Forte abraço ao senhor, à sua esposa, né? E todos aí, a Boaz, a Liz, né? Que estão aí com certeza presentes aí, né? Então, que o senhor continue curtindo essa galera. Deus abençoe a sua vida, melhora para as meninas aí. E sexta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura. Não é isso? Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe e bom fim de semana. Tô saindo, meu querido. Valeu, amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.